aqui sobre Atos 17, né? A gente sempre fala boa noite, Shabbat Shalom, né? Que vocês tenham o mesmo descanso em Cristo, que vocês, né, foquem a cabeça em Cristo, porque tudo que a gente tenta fazer nesses 3 anos, né, de ministério é pregar a palavra, né, e não a gente. Né? Eu também gostaria de, assim, se eu posso oferecer essa pregação de hoje para os nossos irmãos que morreram, 11 foram atentados, teve numa sinagoga semana passada, e que, né, no sentido assim, tão louco é alguém entrar num lugar de culto, num lugar, né, de adoração a Deus, né? Poderia ser numa mesquita, poderia ser numa igreja, poderia ser até num templo de repente hindu, mas que a pessoa entra para matar pessoas que estão ali para se encontrar com o Eterno, para se encontrar com o que é divino. Então isso é muito triste. Poderia ser, né, na África, em qualquer lugar, mas toda a nossa solidariedade, né, a esses. Bom, então em Atos 17 a gente vai ler aqui o capítulo inteiro, porque isso também é um bíblico, talvez por isso também, que a gente lê muitas vezes, já lemos quase 200 versos aqui, não vai ser o caso hoje, mas a gente, essa paixão, né, vocês confessaram que cresce dentro da gente, é uma manifestação pura do Espírito Santo, né? Então, que vocês abram seus corações. Bom, tá aqui sobre as viagens de Paulo, e numa delas a gente vai embarcar mais a fundo, né? Então, que Cristo possa nos levar. Amém? Então, diz lá, Atos 17, a partir do 1. Diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Né? Então, assim, a sinagoga de judeus, sinagoga é isso aqui, né? No conceito primeiro, sinagoga é reunião de pessoas, né? Como eclésia, né? Igreja é isso aqui. Então, nós somos uma igreja aqui, somos uma sinagoga no sentido primeiro da palavra. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Lembrando que aqui só tinha o dito Antigo Testamento, né, quando eles estavam escrevendo. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, né, é o Messias, é o Mashiach, né, o ungido mesmo. E aqueles deles crerem, e alguns deles creram, e ajuntaram-se com eles Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres, ou seja, muitas, principais. Então, 2 detalhes eu quero chamar a atenção, assim, eu vou pontuando aqui, conforme leitura. Percebam que Paulo foi no sábado numa reunião de judeus, mas não tinha só judeus lá, tinham gregos. Então, as primeiras sinagogas, essa uma sinagoga tradicional, não era uma sinagoga, uma reunião, uma igreja de cristãos, mas tinham gregos e tinham judeus. E tinham também mulheres principais. Isso é louco, porque às vezes você vê por diversas vezes a pregação, o cara fala, nenhuma mulher era das principais. E não, na verdade a gente lê a Bíblia, havia mulheres. Ou seja, era uma estrutura patriarcal, mas menos do que se é dito. Né? Até recentemente, há mais ou menos uns 6 meses, eles acharam um escrito, agora se eu falar, você leviano em dizer que eu lembro aonde, mas era na Ásia e no Oriente, ali, entre aquela parte, Ásia Menor e Oriente Médio. Uma inscrição onde falava de uma mulher que deu a sinagoga e era uma das principais. Então isso confirma com Atos 17. Tá? E diz assim: mas os judeus desobedientes, aí ele dizendo dos judeus, não de todos, mas aqueles que não creram em Cristo, movidos pela inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Então vão pensando aí. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo, em outra versão diz, que tem trazido revolução ao mundo, chegaram também aqui.
os quais Jasão recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, o imperador, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a cidade, e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasão, dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Quero fazer uma pausa aqui no quebra. Percebam, eles fizeram exatamente a mesma coisa com Paulo e Silas, que tentaram fazer os judeus desobedientes, aqueles que não aceitaram Jesus como Messias, com o que fizeram com Jesus. Quando eles foram levar Jesus a Pilatos, qual foi a justificativa? Eles falaram assim: segundo a nossa lei, este homem é culpado de se colocar no lugar de Deus, blasfêmia. Isso é um pecado, segundo a lei, que dava apedrejamento não compulsório, que isso é também um erro comum no cristianismo, dizer que vai ser apedrejado assim, a torta e a direita. Não, sempre havia um julgamento. A própria lei determina isso. Sempre havia um julgamento, com testemunhas, com juízes com testemunhas visuais, com provas, enfim, muitas vezes até mais justo do que os julgamentos de hoje. Mas era digno de apedrejamento, E aí o que acontece? Só que Pilatos respondeu para eles? Ele disse: não, julguem segundo a lei de vocês. Daí eles falaram: não, mas então, justamente a gente está pensando aqui já e provavelmente ele vai morrer apedrejado, mas a gente não pode. O próprio Império Romano tinha determinado um decreto que falou que os judeus não poderiam cumprir a sua lei na integralidade, ou seja, poderiam cumprir a sua lei, desde que não houvesse morte. E aí eles falaram assim: bom, então já que não dá para matar, eu vou açoitar ele. Beleza, eu vou soltar ele. Não, mas espera aí, tem uma outra coisa que a gente lembrando aqui, assim, estamos pensando aqui também. Ele falou uma outra coisa que eu acho que não vai gostar, vocês não vão gostar. O que ele falou? Ele falou que é o rei dos judeus aí, tá amotinando o povo, tá querendo juntar o povo para o quê? Para tomar de Roma, do César. Mas não é só César o nosso rei? Aí Pilatos falou: não, peraí, então isso aí é coisa séria. E aí quando condenou Jesus, no julgamento romano, condenou Jesus como um preso que era potencialmente ofensivo ao império. Então Jesus, ele não foi um preso que era condenado sobre as bases da religião, mas sobre as bases da política. Tanto que os outros dois presos que estavam sendo crucificados, sendo crucificados junto com Cristo, eles eram homens que haviam atentado contra o Império Romano. Então, vocês vejam. E aí, de novo, estando aqui em Tessalônica, os discípulos, Paulo e Silas, os judeus de novo levaram aos principais da cidade, aos políticos, e falaram: esses aí estão falando que estão pregando um rei aí. Ou seja, eles já estavam sobre uma prática constante de acusar os discípulos, assim como acusaram Cristo, sobre o crime político. Então esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no nosso entendimento. Bom, à frente, percebam a diferença. Esses eram os judeus de Tessalônica, mas a própria Bíblia vai dizer que muitas pessoas creram, ao versículo 4, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres principais. Então, assim, teve gente que creu e teve gente que não creu. Uma das bases também, e desde o início a gente critica, porque é uma inverdade, que é aquela base do quê? De falar que os judeus renegaram Cristo e eles os assassinaram. Não, os judeus. Alguns judeus. Porque os próprios discípulos eram judeus. Então, se você fala assim, toda a base do antissemitismo que veio a partir de Justino, para mim Justino é um flagelo na história do cristianismo. Ele é um cara que fez tão ruim que devia ser banido o ensino sobre Justino, porque ele ensinou que o judeu era um porco que devia ser morto. E aí, o sistema farisaico
que é o sistema que ainda chegou a hoje, dos judeus ortodoxos, ele diz no Talmud, que né, a gente também estuda o Talmud, não como prática religiosa, mas apenas como aprofundamento. Ele diz em certo compêndio do Talmud que o gentio é tido como um animal selvagem, tido como um animal imundo e impuro. Então essa era um pouco também da onde se confrontava Pedro no capítulo 10, de achar que no lenço que caiu, a representação dos gentios, não de alimento, mas dos gentios, eram impuros e imundos. E aí ele vai à casa de Cornélio e batiza Cornélio. Então, alguma das coisas a gente vai entender. E aí até uma coisa que você falou hoje, Juan, que por fora é bonito. Você sabe por que Jesus fala dos sepulcros caiados? Porque é o seguinte, hoje, quando vocês veem que os judeus ortodoxos, eles andam tudo de preto. Eu aprendi isso não faz muito tempo, né? Eu não entendi até esse negócio do sepulcro caiado. Sabia que sepulcro caiado é um sepulcro bonitinho, branco por fora, mas não entendia o porquê de Jesus ter falado aquilo. E aí ele fala assim, vós são como sepulcros caiados, que são bonitos por fora, caiado de cal, né? Pintadinho de branco, mas por dentro vocês são podres. E aí por quê? Hoje os judeus ortodoxos eles andam tudo de preto, porque eles estão em luto ao templo que foi destruído no ano 70, o templo de Jerusalém. Agora, na época de Cristo, o templo estava erguido, e aí eles andavam de branco, porque simbolizava toda a felicidade de ter o templo junto deles, e o próprio Deus habitando no meio. Então era contra isso também que Jesus está falando. Essa religiosidade maculada, que é o bonito por fora, mas totalmente podre por dentro. Então vocês veem que a pregação de Jesus foi ainda mais dura do que a gente entende, por comum, né? Por média. Enfim. E aí continua no versículo 10 assim. E logo os irmãos enviaram Paulo de noite e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, o que há de diferente? Se está escrito que é para a gente examinar nas Escrituras, aí o outro fala, não é para examinar, porque Deus não se agrada que examine. Poxa, mas se você não examina, como você vai saber se Deus se agrada? Uma vez um amigo perguntou para mim, até um dos amigos que eu contei a história, irmão, quando eu preciso de uma palavra de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, até ao natural, assim, você pensar, leia a Bíblia. E o cara ficou, depois passou um ano, ele veio falar para mim, eu nem lembrava dessa história. Ele falou, cara, eu lembrei aquela vez lá que você me falou, leia a Bíblia, me marcou tanto aquela parada que você me... Eu nem sabia o que eu tinha falado. Eu falei, mas o que te marcou, irmão? Não lembro. Aí ele falou, não, o negócio da ler a Bíblia. Eu não lembro, cara. Daí ele me explicou, falou, cara, eu falei isso, eu nem lembrava mesmo. Pô, legal, cara, então foi Deus, porque eu não lembro. Então, leiam a Bíblia. E aí, de sorte, no 12, que creram muitos deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos homens, ou seja, muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões, ou seja, alvoroçaram. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo, que tinha se juntado com ele alguns capítulos antes, ficaram ali, né, em Bereia. E aí, aonde eu vou tonificar aqui a história, vai ser a partir do versículo 15, que é onde eu vou dar uma tônica mais enfática. Perceba. Atos 17:15, continuando. E os que acompanhavam Paulo, então Paulo estava numa dança, né? Tessalônica, depois Bereia, ele passou por Anfípolis, ele foi para Bereia e tal. Isso aí, tem todos os mapinhas lá, até legal na Bíblia, né? Você vê lá o mapinha, por onde ele andou, você vê que a palavra chegou a gente, chegou a muito custo. Legal. Não ia falar que eu domingo retrasado, a gente fez um estudo de Atos 17, eu acho que eu tenho até na minha Bíblia, mas
Mas vai lá, tô pensando aqui agora. A gente chegou até a ver as questões dos mapinhas e tudo mais, sabe a voltinha dele lá, mas pode... Amém. Nada em De vão. sequência, eu achei bem legal que eu falei assim, tô pensando que eu falei assim, eu acho que eu tenho certeza que eu tenho umas 3 folhas impressas, sabe? De Atos 17, da visita de Tessalônica. Sim. Bem bacana, depois eu partilho contigo. Sim. Nada em vão, cara, nas coisas de Deus, de fato. E os que acompanhavam Paulo o levavam até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha se não é o cenário atual do Brasil e do mundo, a idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, ou seja, com os judeus, e os religiosos aqui eram os não judeus. O kai ali, a palavra no grego, e é adição, é uma coisa e outra, porque senão ele teria colocado judeus religiosos, né? Judeus e religiosos, porque haviam gregos, né? Não judeus que seguiam, né? e comungavam junto com os judeus. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, com Paulo. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Ou seja, o que quer dizer esse falador, esse cara aí que está falando, né, um monte de coisa, o que quer dizer? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram a Aerópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Perguntaram. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos por saber o que vem a ser isto. Perguntaram para ele. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Aerópago, disse: homens atenienses, vou cortar aqui antes. Aerópago, talvez vocês saibam, mas talvez não, era um lugar que, assim, Atenas hoje, ela é uma cidade histórica, lógico, e tinha lá o Paternon, né, aquela construção do templo aos deuses, né, greco-romanos. E Acrópolis, ela quer dizer no grego, acros, né, alta, polis, cidade, ou seja, a cidade alta. Que a cidade alta, ela era assim, uma forma de, na defesa, na guerra, você estando acima, você estava em vantagem teórica, pelo menos, que quem está embaixo, né? Então, tudo que era de templo, de residências nobres, né, de talvez o próprio império mesmo, colocava os seus templos e as suas construções na cidade alta. E não era diferente em Jerusalém, que já é uma cidade alta, né? Por isso que eles diziam: vou subir a Jerusalém, que era uma cidade de 800 metros, mais alta do que a média da Judéia ali. E aí, na Acrópolis tinha um espaço que chamava Aerópago, que existe até hoje, as pedras lá. E esse lugar era o quê? Era um lugar onde os atenienses, eles contendiam sobre algumas coisas, como julgamentos menores, se havia alguma queimada, por exemplo, eles iam: por que teve essa queimada? E discutir algumas coisas filosóficas também. Sobre esse ambiente inóspito, né, ou seja, hostil, contrário ao Evangelho, Paulo se apresentou. Então, a gente às vezes tem uma admiração a Paulo, aos discípulos, quando a gente começa a ver que foram mais corajosos ainda do que a gente acha, a gente passa a admirar mais ainda eles. Não adorá-los, mas admirá-los. E aí vejam bem o que ele falou. Preste atenção no discurso de Paulo, na Aerópago. Começa assim: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ele já começou dando uma paulada nos caras. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Estratégico demais, né? Inteligente.
Inteligentíssimo. Esses, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ponto. Volta um pouquinho. Só pra gente entender uma coisa. Quem eram os epicureus e os estoicos? Porque a gente tem que entender pra gente saber pra que público que Paulo estava falando. Senão parece uma coisa assim meio generalista, né? Eram os atenienses, mano, não precisa saber, era tudo igual. Não, não era tudo iguais. Eram pessoas com pensamentos diferentes. Quem eram os epicureus? Os epicureus, que buscavam a filosofia de Epicuro, eles diziam que eles buscavam uma forma de hedonismo, ou seja, uma busca do prazer para que a felicidade, os medos e as tristezas da vida fossem extinguidos. Ou seja, a busca pelo prazer humano era a busca boa, vamos dizer assim, em termos mais leigos. Já os estoicos não. Eles tinham um pouco mais de simplicidade no entendimento, que eles tinham uma vida mais de abstenção, uma vida mais de contemplação à natureza e renegando os prazeres carnais, materiais, né, da vida daqui. Né? Ou seja, eram grupos contrários uns aos outros. E aí vocês vão entender por que eu falei isso, para depois vocês entenderem uma outra coisa que é mais louca ainda. Vejam bem. Voltando. Então Paulo está falando basicamente para esses dois grupos, contrários uns aos outros. O Deus que fez esse mundo, no 24, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele estava bem ali pertinho do templo de Paternon, né? Então ele falando isso proposital mesmo. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, né? Porque a vida é a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, né? Desde a eternidade, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então Paulo compreendia alguma coisa da filosofia grega. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciou agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então é a mesma pregação do Batista lá atrás. Porquanto tem determinado um dia, com justiça há de julgar o mundo, porque por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. E assim a gente termina a leitura, mas percebam, Paulo, como você percebeu, vocês todos, era muito inteligente. Por que Paulo era muito inteligente? Porque Paulo, ele foi edificado sobre um dos mestres da Torá, da lei, que era Hilel, Gamaliel, neto de Hilel, um dos mestres da lei, né? No inglês diz um Torah teacher, né? um mestre mesmo da lei, um mestre que ensina a lei, como nós fazemos, mas não aceitamos o mestre, mas de maneira alguma, porque só um é o mestre, mas assim, que ensinam as pessoas e tentam entender e também seguir, né? Porque senão não havia. E Gamaliel, ele era tão zeloso das coisas de Deus, tão na prática fazendo o que ele ensinava, que
a tradição cristã diz, e isso lógico que a gente não pode comprovar na Bíblia, porque não está na Bíblia, que ele se converteu a Cristo. Eu creio, por que não? Né? Um homem tão temente a Deus, que conhecia as escrituras inteiras, as escrituras que eles tinham, né? Porque eles tinham o quê? O dito Antigo Testamento. Então, por que não? Se a gente lê Isaías 53, a gente vê automaticamente Jesus. E olha só, que louco. Eu fiz uma vez um teste aqui. Eu li para 2 amigos meus que estavam aqui, né? Nenhum era o nosso comum, o Jorge, mas eu li Isaías 53, falei assim para eles: eu quero um desafio a vocês. O que eu li agora é do dito Antigo Testamento, porque a gente não crê em Antigo e Novo, a gente crê que é tudo, Deus ele não erra. Mas do dito Antigo ou do Novo? Os caras já estão prontos quando eu terminei. Do Novo, lógico, já quase até assustei. Não tá. Ah, então onde está isso? Onde está isso aí? Eu falei, está em Isaías. Deus, cara, louco, mas como assim Isaías? Não pode ser, porque está falando de Jesus. Eu falei, para vocês verem, pois Jesus é o cumprimento da Escritura, mas ele não é o cumprimento no sentido da aniquilação. Pelo contrário, senão não há cumprimento. É o cumprimento no sentido da plenitude, é o que torna plena, é o que transborda o cálice. Vocês conseguem entender? E aí, vejam bem, Paulo, ele cresceu sobre essas bases de Hillel, e ele era muito zeloso da lei. Só que aí ele começou a ver homens que tinham uma entrega, um zelo das coisas de Deus, que eram o quê? Quem eram esses homens? Pescadores, publicanos, outros fazedores de tenda e outros sem profissões, que eram os mestres da lei. E aí ele começou a ficar ofendido, porque vocês imaginam, entre o orgulho ferido do que estuda o que era difícil, que era a lei, os profetas e os escritos, né, as 3 seções da Bíblia judaica, que é a mesma Bíblia que a gente tem, dita no Antigo Testamento, e vendo homens, que era de caros, rolos, enfim, de manejar, por isso que eles se reuniam no lugar para explanar, porque hoje a gente é muito privilegiado, a gente não estuda de preguiçoso, de sem vergonha. Demos valor na entrega que esses homens tiveram, que o capítulo 11 de Hebreus ensina, que foram cerrados ao meio, que foram degolados, que foram crucificados. Demos valor. E aí, ele vendo aqueles homens simples, né, homens comuns como nós, né, desprovidos de toda a beleza mesmo da formalidade do sepulcro caiado. Eu não sou tanto. Nem todos, né? Alguns mais bonitos que outros. Né? Vindo ali aqueles homens, ele falou, não, eu vou ter que perseguir esses caras. O que esses caras acham que eles são? E aí ele vai perseguindo. E quando ele se cai em si, que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, toda aquela soberba espiritual do mestre da lei caiu por terra. E ele se tornou um homem muito humilde, um homem que aprendeu a sofrer. E aí ele já contendia, porque ele tinha a retórica, a explicação da forma, né, farisaica, porque ele era uma das seitas, né, dominantes, que era o farisaísmo, e ele tinha a humildade do Evangelho. Então por isso que Paulo foi tão importante também, porque ele era um cara assim clássico, vamos dizer, e aprendeu a sofrer. Então é muito lindo. Eu gosto muito da coisa que Paulo falou. Eu só Tiago, para mim, é assim, quando a gente vai estudar Tiago, a gente vê que Tiago era um cara mesmo fora do comum, assim, tanto que até o Paulo se reporta a Tiago como um pilar assim, tão construído, porque ele era um cara que era tão humilde, Tiago menor, né, o irmão de Cristo, que até os judeus, muitos creram no Evangelho pela prática de Tiago, da humildade, da renegação de todas as coisas daqui. Mas Paulo não deixa de ter sido um grande homem. E aí vocês veem aqui, lembra que eu falei dos epicúreos e dos estoicos? Ele estava falando para 2 públicos basicamente distintos. Uns que elevavam o prazer e as coisas desse mundo
como coisas boas. E outros, esses os epicureus, e outros, os estoicos, como não. E aí, a Bíblia não fala, mas eu tenho pensando hoje bem mesmo, preparando assim mentalmente para o que eu ia falar, ainda que a gente deixa solto para o Espírito Santo agir sobre a gente, eu pensei, por que não? Eu não estou dizendo que está na Bíblia, tá, amados? Mas às vezes a gente crê, porque o que tem que estar revelado, está revelado. Isso é ponto, não há o que discutir. Por que não muitos estoicos não poderiam ter crido? Porque eles já tinham uma prática muito mais próxima do que os próprios epicureus dos discípulos. E aí, por que eu pensei isso? Nunca tinha pensado. E a Bíblia sempre nos ensina a cada leitura. Quando Paulo, uns capítulos à frente, ele é preso no Sinédrio, ele é levado ao Sinédrio para discutir isso, vocês vão ler ali já pelo fim de Atos, né? Capítulo 20, 21, 22 e aí por aí diante, 26, 27. Ele vai no Sinédrio, e quais os dois grupos que tem no Sinédrio? Os saduceus e os fariseus. E aí, quem eram mais próximos das crenças dos discípulos? Os fariseus. E Paulo, sabendo que havia boa parte de fariseus no Sinédrio, ele joga uns contra os outros, mas não com maldade. E assim fala, porque eu, em verdade, também sei que os nossos pais creram na ressurreição. E aí metade do Sinédrio, assim, boa parte do Sinédrio que era fariseu, já se, opa, é verdade. Eles creram mesmo que é a ressurreição. Então, é sobre isso, segundo o caminho que eu creio, ou seja, uma coisa e outra. Vocês não creem na ressurreição? Cremos. Então bota mais um pouquinho aqui, ó. A ressurreição precisa do quê? Que seja reavivado. Então tem o Cristo. Não tem o Cristo? A gente não espera? Esperamos o Cristo. Então ele já veio, ele é Jesus. E aí volta um pouquinho para vocês verem no capítulo 15. Que louco que eu estou falando. A própria Bíblia diz pra gente, não é nenhuma teoria conspiratória da minha cabeça. Olha só, Atos 15, 5, diz assim, alguns, porém, vou ler o 4 só para contextualizar. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, e pelos apóstolos e pelos anciãos, não aqueles, mas esses. E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram. Então, amados, o que acontece? Paulo usou da retórica e da inteligência que Deus dá ao homem. Talvez não deu essa mesma percepção para Pedro ou para outros, mas Paulo tinha muito certo. Quando ele ia contender, ele, sabendo um pouquinho quem eram aqueles grupos, mais quem eram os saduceus e fariseus do que os epicureus e estoicos, mas sabendo, ele moldou a pregação dele, deixou moldar e moldou a pregação dele para que fosse mais efetivo. Isso eu não estou dizendo para vocês aniquilar o poder do Espírito Santo e maquinar tudo. Eu não sei, eu gosto de deixar tão livre para que Deus fale o que Ele tem para falar. Agora, a gente tem que saber também onde a gente está pisando, porque de repente o irmão que está chegando ali pela primeira vez e senta no banquinho, ele está todo oprimido, e aí você vai e oprime ele. Não, porque não sei o que, e o cara nunca mais vem a Cristo. Então a gente também tem que ser inteligente para o Espírito Santo nos usar, porque Deus, Ele ama a inteligência que Ele dá ao homem, e dessa forma Ele edifica o homem. Então, amados, que a gente entenda e valorize mais e mais o Evangelho conforme a dureza que foi o Evangelho. Se vocês lerem o capítulo 16 de Atos, vocês vão ver que em Filipos, Paulo foi preso. E aí Deus o libertou e ainda curou e perdoou os pecados de um carcereiro que se juntou à fé, a nossa fé, a mesma fé em Cristo Jesus. Por isso não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. Por isso somos um só, uma fé. Não há judeus, não há gregos, não há homens, não há mulheres, não há nada, senão apenas o Cristo ressurreto.
Sabe por que eu digo para vocês? Porque hoje muitos se fazem maiores que o Cristo, maiores que o Messias Jesus, e falam assim, não, porque eu que sei o que é bom, eu que, mesmo que o próprio Cristo apareça e diga, você está errado, segundo as Escrituras, o cara fala, de maneira alguma, eu sei o que eu estou falando. Para que vocês não sejam enganados, Bíblia. De nada vale o nosso andar se a Bíblia não confirma. E a Bíblia se responde entre idas e vindas de Gênesis e Apocalipse, meu amado. Conteúdo harmônico, né? É muito harmônico. Se não é o próprio Deus que escreveu pela mão desses homens, quem escreveu? Será que Deus é retardado? De maneira alguma. De maneira alguma. Como pode homens em tempos diferentes, em locais diferentes, sobre culturas diferentes, escreverem a mesma coisa? Por isso, uma coisa é tão clara. Existe um discípulo que foi discípulo de João, não está na Bíblia, Policarpo. Se vocês pegarem a carta de Filipenses de Policarpo, de maneira indireta, Jorge me deu um livro. ele cita todos, sem exceção, livros direta e indiretamente do dito Novo Testamento, conforme já os do Antigo. Isso é louco. Mais de 80, 100, 120 anos antes da igreja canonizar os livros. Se isso não for Deus, como que Deus se manifesta se isso eu não consigo entender? E aí, de todos, quando os exaltadores dessas primeira geração de cristão, que é a terceira, a quarta, eles não falam de Policarpo. Por quê? Porque Policarpo, ele teve um ensino que as 7 igrejas da Ásia Menor tiveram no Apocalipse, que era o ensino da Bíblia pura e simples. Quando a gente vai a Apocalipse 12 e 16, vai dizer, daqueles que guardam a palavra de Deus, o mandamento de Deus, e creem em Jesus, uma coisa e outra. Se você só diz, por exemplo, que Jesus é o Cristo, e você é um mentiroso, debalde foi, ou seja, em vão foi a morte de Cristo? Ou não? Ou pode alguém estando em Cristo ser um mentiroso, um ladrão? Pode? Não, porque o corpo de Cristo não mente. Isso não quer dizer que nós não somos pecadores, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, aquele cauterizado em seu coração ao pecado, ou seja, tão dentro do seu coração, ele vai em mente, rouba, dá falso testemunho, faz todas as precauções, todos os problemas que a Bíblia diz, e diz assim, não, Cristo em mim vive. De maneira alguma, amado. Tão claro como o cristal. E também, só guardar, eu não minto, eu não roubo, eu não faço isso, eu não juro pecados, eu descanso, eu faço isso. Não! Sem Cristo é um legalismo. Sem Cristo é legalismo, é um peso, é um fardo. Vocês sabem bem que o homem não dá conta de guardar por si só as coisas de Deus. Por isso lá em Atos eles falam assim, foi um fardo extremamente pesaroso para os nossos pais. Por quê? Nessa época, sobretudo na época de Isaías, Jeremias, Ezequiel, os judeus, os adoradores de Yahweh, né, o Deus de Israel, viveram um legalismo nunca antes revisto. Depois, lógico, os fariseus eram a personificação disso, uma das escolas dos fariseus. Que eram o quê? Fazer, aumentavam os fardos. E aí eles creram que, o Talmud ensina o sistema de cercas. O que é o sistema de cercas? Para não mentir, você não fala. Para não fazer, você vai ficando uma coisa tão pesada que em Mateus 11 Jesus fala, do 28 ao 30, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, porque a opressão das leis dos homens. Por isso Jesus disse aos fariseus, vocês, seguindo a tradição de vocês, que era a tradição dos anciãos, anulam os mandamentos de Deus. Jesus não estava dizendo assim, os mandamentos de Deus são mentira, porque ele mesmo falou, eu aprendi e faço como meu pai me ensinou. Agora, ele não disse isso, o que ele disse foi o seguinte, que vocês tão doidos quanto estão sendo, que é criando um monte de coisa que o povo não consegue sustentar e vocês não ajudam com o dedo,
invalidam a justiça, a misericórdia e a fé, que são as bases da lei, dos profetas escritos e do que veio depois do Novo Testamento. Vocês anulam. E aí Paulo vai entender que tudo isso anda em conformidade com o que é eterno? O amor. Porque ele diz que, portanto, em 1 Coríntios 13, assim eu termino, de tudo, 3 coisas apenas vão ficar: o amor, a esperança e a fé. Mas de todos, o que fica é o amor. Sabe por quê, meus amados? Preste atenção. Esperança. Qual a nossa esperança, se não a volta de Jesus? Se essa não for nossa esperança, a nossa fé é em vão. A gente espera e a gente crê, a gente tem fé. Por quê? A gente ama. Por isso a gente espera, por isso a gente crê que a gente ama. Mas esperar no que se Jesus volta? Logo não espero mais. Ter fé, crer, do que? Se já logo posso tocar, até arrepiei, tocar e ver ele face a face, ouvir a voz dele, ouvir, sentir o abraço dele e o beijo santo dele. Não o nosso beijo, mas o beijo dele. Agora, o amor é eterno, porque Deus é amor e Deus é eterno, as suas palavras são eternas. Então é isso, amados. Creiam que Jesus ele vai voltar, porque se ele não vai voltar, tudo que a gente está fazendo aqui é em vão, mas a gente tem a certeza mais do que absoluta, sem exagero, sem emocionalismo, sem nada, porque nada do homem aqui é verdadeiro, senão a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz. Eu tenho a certeza, tenho uma certeza dentro de vocês, que ele vai voltar. De nada, tudo é em vão a nossa luta se ele não for voltar, mas creiam, tenham a certeza absoluta que ele vai voltar. Se arrependam e aceitem, amém? Porque ele vai voltar, e quando ele nos colocar à direita, nós todos estaremos uma eternidade juntos, nesse amor de irmãos que está sendo aqui. Um pouquinho da eternidade a gente já está vivendo. Quando vocês estão em Cristo, salvos e combatentes em Cristo, segundo a palavra, vocês são eternos, meus amados, porque ainda que morram, vocês vão viver no último dia, amém? Então que a gente creia assim, para a honra e glória do nome que é sobre todo nome, como diz, né, no hebraico, Beshem Yeshua HaMashiach, amém? Em nome de Jesus, porque é no nome dele que a gente dá poder. Nosso nome não tem poder e não tem legitimidade, agora o dele tem. Se eu falo em nome de Alexandre, amém, Deus vai falar: você não tem nem mérito para pedir nada. Em nome de Juan, em nome de Cláudio, em nome de Guilherme, em nome de Natália, não. Agora em nome de Jesus, o Nazareno Cristo, aí sim, recebam, porque ele diz: o meu nome tem poder. Em nome de Jesus, amém.